vão ouvir você gritar. Beleza. Então, gente, boa tarde, né? Vamos começar aí a live do Instituto Búzios, né? Primeiramente aí a gente se apresentando, eu me chamo Guilherme, sou militante aí do Instituto Búzios, né, petroleiro, né, atualmente lotado em Macaé, 15 anos, hoje completo 15 anos de Petrobras, né, atualmente estou lotado em Macaé, mas trabalhei a maior parte aí desse meu tempo de Petrobras na Bahia, né, e estou lotado aqui no Rio desde 2018. Vamos deixar cada um se apresentar, né? E aí eu faço a introdução. Sim. Olá a todos e a todas e a todos. Eu sou o Denilson Araújo de Oliveira, sou professor da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, integrante do Instituto Búzios e militante do Movimento Negro. Oi, eu sou Luciane Lacerda, sou militante do Instituto Búzios, sou psicóloga aposentada do UFRJ, mas também doutoranda em educação da mesma UFRJ, e a gente está muito feliz de voltar a fazer atividades pelo Instituto Búzios aqui no Rio. Ah, sim! E da campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo. Isso aí. Bom, gente, né, começando a nossa live, né, a temática é Covid-19, né, os impactos na população negra do Rio de Janeiro. Antes da gente entrar diretamente na temática, eu vou explicar como é que vai ser a nossa dinâmica. Né? Nós teremos, eu vou fazer uma apresentação, né, essa apresentação inicial, nós teremos aí de 15 a 20 minutos, né, de explanação, né, tanto para a Luciene quanto para a Denilson, cada um vai falar entre 15 a 20 minutos. Durante esse processo, as pessoas podem mandar comentários, contribuições, dúvidas, pelo Facebook, então pode colocar ali onde tem comentários, né, colocar lá suas perguntas e dúvidas, que nós vamos coletar essas dúvidas, organizar, e aí teremos uma segunda rodada, que é tratando esses comentários, essas dúvidas, né, o que foi dito ali embaixo, tá? Primeiramente, gostaria aí de falar um pouco do Instituto Búzios, né? Sei que nem todo mundo conhece, né? O Instituto Búzios é uma organização, né, da sociedade civil de interesse público, é uma OCIP, mas nós temos 3 grandes áreas de atuação. Nós existimos hoje no Rio de Janeiro e e na Bahia, né? Gente, lembrando, né, lá na página do Facebook, né, a transmissão, ela fica online, está lá em outras publicações, né, quando você entra na página, dependendo se você está no celular ou no computador, né, você abre lá a página, você rola, né, no computador um pouco para baixo, você vai ver lá vídeos, né, vídeos ao vivo sendo transmitidos, tá bom? Então, temos, continuando, a apresentação do Instituto Búzios, ela é uma entidade que existe na Bahia e no Rio, né, no estado da Bahia, no estado do Rio de Janeiro. Nós temos 3 grandes áreas de atuação, né, temos a área no movimento negro, onde nós intervimos, né, onde os militantes, por exemplo, que estão hoje nessa live, atuam, né, e desenvolvem suas atividades. Nós temos a área de intervenção no movimento de mulheres, né, bem mais focado, né, o nosso espaço de atuação no movimento de mulheres tem sido no movimento de mulheres negras,
O Instituto Búzios tem participado aí ativamente, né, de várias iniciativas, né? Participamos ativamente, né, na construção da Marcha das Mulheres Negras e outras iniciativas, e temos também intervenção na área ambiental, né, onde tem aí, né, um grupo de companheiros que intervém de forma mais organizada no movimento ambientalista, desenvolve atividades, temos grande participação, principalmente na Bahia, né, em fóruns, né, do movimento ambientalista na Bahia, que tem essa grande participação. É importante lembrar, né, o Instituto Búzios, né, reivindica esse nome, né, em homenagem à Revolta dos Búzios, né, ocorrida na Bahia, também em alguns, né, livros, né, de história vocês vão ver como a Conjuração Baiana, né, às vezes é outro nome que é utilizado, mas nós reivindicamos como a Revolta dos Búzios, né, e é uma revolta que já colocava em pauta a igualdade, né, a equidade, o combate ao racismo, né, então é um elemento norteador da nossa atuação, e a gente aí quer deixar esse recado para vocês, né, conhecerem o Instituto Búzios. Entre no nosso site, www.institutobuzios.com.br. Nós aí temos, para quem já conhecia o site, né, nós temos uma repaginada, fizemos, né, uma renovação, né, nosso site hoje está com cara nova, né, com nova forma de visualizar o conteúdo, mais adaptado para uso, né, nos celulares, smartphones, né, de forma onde hoje a maioria das pessoas acessa as informações. Então, estamos aí com essa página nova, dá uma passada lá para conhecer, né. Nós temos também, né, a página no Face, né, para vocês curtirem, né, acompanhar aí onde está sendo transmitido, e temos também o nosso perfil no Instagram, onde a gente também divulga várias informações, né, o que a gente tem publicado, coloca lá no Instagram e acompanha, né. Tem perguntas, né, o pessoal querendo saber como fazer parte do Instituto Búzios, como nos conhecer, né. Pode mandar aí o contato, né, no próprio e-mail, WhatsApp, aí pelo Facebook, aí para a gente poder fazer contato, né. É importante colocar nome, né, contato, onde você atua, o que é que tem interesse, né, em espaço de militância, para a gente entrar em contato e dialogar, né. A gente vai fazer outros espaços, né, do Instituto Búzios, apresentações, então, para a gente manter esse contato. Eu acabei passando aí um pouco do tempo previsto, né, que eu tinha de fazer essa apresentação, né. Eu gostaria aí de já passar a palavra para a Luciene, né, e a gente vai aqui acompanhando o que está passando nos comentários, né, e aí no final das falas a gente vai tratar as perguntas que estão nos comentários, tá bom, gente? Luciene, 20 minutos, né? Eu vou controlar aqui o tempo, quando tiver em 15 eu, né, aviso, tá bom? Quando faltar 5 para terminar os 20 minutos, aí eu aviso. Tá bom, Luciene? Oi, ok. Boa tarde a todos, todas e todes. É muito legal estar aqui em nome do Instituto Búzios, que é uma entidade que faço parte há muitos anos, e a gente poder fazer essa divulgação, né? Pelo Instituto Búzios, eu também estou na Coalizão Negra, que tem sido um agrupamento de setores do movimento negro por direitos, né, pensando na situação do Brasil e na situação em que a gente está, não só na pandemia, mas pelos próximos processos que a gente tem questionado o Brasil pelas mortes que têm acontecido aos nossos jovens, e também faço parte do Fórum Estadual de Mulheres Negras, que a gente tem feito discussão
junto ao diálogo das mulheres negras com a Alerj, para fomentar discussões sobre o orçamento do Estado, mas também pensar sobre as questões que envolvem saúde do Estado, educação, para projetos de lei em que sejam importantes para a nossa população. Quando a gente pensa nesse momento, a gente estava em pleno mês de março, a gente já estava no meio da campanha dos 21 dias, a gente dá desse momento de pandemia e pensar que a gente estava no Carnaval. Carnaval, que é o evento cultural negro, um dos mais importantes do país, já se sabia que alguma coisa estava acontecendo, mas se permitiu, sem nenhum tipo de freio, sem nenhum cuidado, o Carnaval vindo pessoas dos mais diversos estados, né? Mais diversos países, na verdade, mais diversos lugares. E a gente sabe que Carnaval não tem nenhum distanciamento, ao contrário, né? Tem aglomeração, uma festividade grande. Então, isso ajudou a proliferar um número grande que a gente está tendo hoje. O Rio de Janeiro é uma das cidades, né? E é um estado, uma cidade onde mais recebe visitas. Então, a gente sabe que esse foi uma contaminação que veio do exterior, veio de avião do exterior, de determinada classe, de determinada cor e raça. Mas quando chega no Rio de Janeiro, a gente sabe qual o caminho que uma pandemia tem, né? Então, a gente se vê numa determinada crise. A gente já tinha, ao longo desse tempo, pelo movimento negro, pelas mulheres, questionando a forma como a polícia se dava frente a a abordagem, né, com as populações. Então, se isso já estava colocado em crise com um governo estadual que dizia que era para acertar a cabecinha, se festejou quando um jovem negro em plena crise psicótica festejou quando ele recebeu um tiro, saiu do helicóptero festejando, esteve no helicóptero atirando em uma comunidade, esse tipo de violação que já acontecia antes da pandemia, no momento da pandemia, a gente vê a falta de saneamento que esse município, essa cidade, principalmente os municípios mais distantes ou nas periferias, com a falta de saneamento básico, porque quando se começa a orientar, precisamos todos lavar as mãos, precisamos todos ter todos os processos de higiene, a gente vê algumas coisas para as comunidades. Primeiro, nem todas têm água, nem todos têm saneamento básico, e mesmo na cesta básica, não existia o material de ter sabonetes, de ter álcool, todas essas coisas que precisava ter ao longo desse processo. Mesmo quando se colocou o afastamento inicial, e são dessas populações, né, as populações negras principalmente, que estão em trabalhos precários, foram as primeiras a ter a grande problemática de como é que se faz para essas pessoas terem renda, comprar o sabão, pagar as suas contas, porque um grupamento de pessoas que não estavam nem pelos processos, né, de escola, de ter o pagamento, se viram sem poder fazer as suas vendas na rua, com uma situação altamente precária, né? Então, se priorizou a cesta básica. Mas, por exemplo, no Morro da Coroa, se pensou também em comprar botijão de gás, porque mesmo com a cesta básica, se você não tem dinheiro para comprar o botijão, fica numa situação muito complicada. Ao mesmo tempo, essa polícia genocida do Rio de Janeiro, ela continuava com as suas incursões policiais nas comunidades, né, sem nenhum cuidado, juntando pessoas e atirando mesmo quando tinham pessoas na fila para pegar a cesta básica. Se já atirava antes, quando estavam em pleno período de aula, saída de criança na escola, quando foi colocado que não se podia fazer isso, agora teve que se entrar
na justiça para se colocar que não dava para fazer esse tipo de incursão. E chegou ao Supremo Tribunal sobre isso. Então, a gente está nesse estado. E a questão da economia, a gente está no momento em que essas cestas básicas ou essa ajuda financeira precisa ser continuada. A gente precisa porque essa população precisa comer, precisa para não andar na rua, para não estar em lugares perigosos, para não ter que ir na rua trabalhar, precisa de ter essa colaboração. E essa colaboração precisa ter um formato diferente daquelas filas enormes e contaminantes que a gente viu logo no início. Uma das coisas importantes a pensar é também nessa questão que envolve o trabalho das empregadas domésticas. Uma campanha que se fez, principalmente das mulheres negras, é que essas pessoas que eram trabalhadores domésticos, elas precisavam continuar a receber o seu pagamento. Então, se é uma diarista, mesmo que ela não vá, ela precisa continuar a receber, que é essa contribuição que se precisa dar continuamente a essas pessoas. Então, é preciso que um diarista, o porteiro que estava no cotidiano, tendo que fazer esteja continuando nas suas casas, recebendo o pagamento. Então, é preciso é preciso que se entenda que essas estruturas, essas pessoas precisam continuar a receber o pagamento. A gente está num momento de crise total, né? Crise de saúde, porque isso mostrou ao longo desse período como é importante a gente ter um sistema único de saúde desse atendimento. Se não fosse o SUS, a gente estava no perfeito caos aqui nesse país, né? Se a gente já está com muito complicado, em que chegam o uso do sistema de saúde de 80% a 90%, e que existe filas para usos em diversas cidades para uso dos respiradores, existiu também um problema sério de ter lugares em que foi comprado o respirador e não foi entregue, porque o mundo inteiro está comprando os respiradores. Os Estados Unidos acabou de fazer uma grande compra de um determinado medicamento para a sua população. Então, nem essa divisão está tendo. Então, até isso chegar às comunidades, você imagina, é uma situação muito complicada. Então, o que o prefeito do Rio de Janeiro fez em demitir profissionais de saúde da saúde da família foi um grande crime, não só para o cotidiano, mas para a situação que a gente está hoje na pandemia. Se tudo tivesse sido mantido, aumentado, inclusive, porque há diversos lugares que ainda não têm os seus profissionais da saúde da família colocados, a gente estava numa situação melhor que hoje, mas ainda necessitando de situações concretas, profissionais para isso. Toda a crise de pandemia ou todo o desastre que acontece, a saúde privada não dá conta. Não dá conta. As emergências são prioritariamente atendidas pelo sistema público de saúde. Uma pandemia como essa, ele precisa ser atendido até para se pensar em que política é essa, o que se vai fazer, os medicamentos, e vários dos medicamentos para quem está de comunidade de risco ficou faltando. Então, esses medicamentos eles precisam ser colocados, porque essas pessoas precisam estar em uma saúde
considerável, né, estando tudo a par, para que, mesmo contaminados, consigam responder de uma maneira melhor a essa pandemia. Então, a gente está vendo hoje o Rio de Janeiro sendo um dos lugares com o maior número de mortes. Se a informação que a gente tinha, que se pensasse só o Rio de Janeiro, fazendo um paralelo com a Europa, a gente seria um país que estaria no perfeito caos. E a gente está entre nós e o Amazonas, entre os estados em que a proliferação dessa contaminação está maior. Além de tudo, para piorar todas essas coisas, o prefeito já está abrindo, né, já está colocando que o comércio já abra, que há diversos lugares já esteja abrindo, mesmo com o uso de máscara, mas temos um presidente que veta a obrigatoriedade do uso de máscara. Então, a sensação que dá é que o que se quer é diminuir drasticamente a população. E adivinha qual é a população que vai estar nesse desenho maior dificuldade ou a maior letalidade? É a população negra. Onde não tem água, onde não tem saneamento, onde tem a maior dificuldade dos seus recebimentos, né, dos seus, da forma de sobreviver, e aonde, com essa informação dúbia do cuidado, mas ao mesmo tempo não precisa usar máscara, mas que ao mesmo tempo pode abrir tudo, e com a possibilidade, inclusive, que o governo do estado está de voltar a fazer o retorno das aulas. Pensando, esse governador, como ele diz que pode atirar em cabecinha, ele não está se movendo, não está se preocupando com o número de profissionais e alunos que vão se contaminar. Mesmo quando se diz, nós vamos possibilitar a aula remota, a gente tem que pensar, todas essas situações, elas possibilitam, elas fazem com que essa pessoa receba de uma maneira, não tendo a internet, não tendo o computador, ela está recebendo todas essas possibilidades do auxílio para ter aula remota. É uma situação em que, se a gente não fortalecer o isolamento, somos nós, pessoas negras, com o número alto das mortes que se tem, que somos nós que estamos morrendo, né? E somos nós que estamos, ou morre de fome, ou morre com a Covid. Essa situação que a população negra hoje está, em vários lugares, mas essencialmente no Rio de Janeiro, com o número de mortes que a gente está, estamos num absoluto caos. No absoluto caos. Então, é preciso que a gente pense como se vai fazer, que tipo de alternativa. A gente tem que manter a forma de questionar a forma genocida que o governo tem feito, tanto no entrar nas comunidades com as armas e com os tiros, mais crianças estão morrendo, mais jovens estão morrendo, é a principal letalidade, e a responsabilidade de um projeto de saneamento básico para as populações da cidade. E o caos, a resposta que esse governo está tendo é fazer a privatização da SEDAI, e no Senado já está o projeto para a privatização do saneamento básico nas cidades. A gente sabe que a prioridade não vai ser justamente nas comunidades onde há mais necessidade desse saneamento básico. As empresas vão acabar querendo fazer nas grandes cidades e não no interior, onde a gente tem esse problema maior, porque a Covid está se interiorizando, né, cada vez mais, né? E aí o número não dá conta, porque
a cidade do Rio de Janeiro é um dos locais onde tem maior número de unidades de saúde do país, mas, ao mesmo tempo, em que lugares são esses? Quando se viu quantos lugares de UTI, né, tem o Rio de Janeiro, tinha um percentual absolutamente grande de UTIs em unidades privadas, o que não chega até essa população, mesmo quando o governo chega, não, nós vamos comprar os espaços das UTIs particulares, mas essas UTIs particulares já estão sendo ocupadas por pessoas que têm planos de saúde privado, né? Então, isso é uma balela do governo para dizer isso. Então, a gente precisa, de fato, manter essa situação das formas de contribuições para essas famílias, manter por mais tempo. O governo federal está propondo que se continue só por 2 meses e ainda tem um projeto de dividir em 2, né? Uma situação que a gente já sabe que é menor que o salário mínimo, se as pessoas já estão com dificuldade, elas vão acabar fazendo isso, indo para as ruas para voltar ao trabalho. E a gente tem as situações, como aconteceu em Pernambuco, das pessoas que vão para casas de família quando se deveria ter um respeito a essa população, esses empregados domésticos permanecerem nas suas casas cuidando de si, das famílias, e também porque os filhos dessas pessoas estão sem aula em casa e sem a possibilidade de ter um outro local para ficar. E a gente já viu como aconteceu aquela tragédia, né, do menino Miguel de Pernambuco, da pouca responsabilidade que as pessoas têm com essas situações. Então, acho que a gente tem uma crise ambiental também, porque quando a gente fala do racismo ambiental, a gente fala dessas situações, quando não se tem saneamento, quando não se tem água, quando essas são as dificuldades que fazem com que o meio ambiente, esteja sendo ou ocupado por pessoas que contaminam ou sendo contaminados por pessoas que priorizam a questão da sua economia, da sua empresa, e não as pessoas. Então, é preciso que a gente coloque no lugar essas situações onde a gente está. Então, assim, esse levante que se coloca faz também com que haja um movimento para uma passeata nacional, né? 1 milhão de negros em Brasília, no dia 21 de março, que é o Dia Internacional para a Eliminação do Racismo, que foi a causa, inclusive, da gente construir os 21 dias, por conta da gente lembrar que não existe só novembro, existem outras datas absolutamente importantes, como agora a gente vai entrar do julho, que é 25 de julho, Dia da Mulher Negra Latino-Americana e do Caribe. Então, a gente deve fazer, já que não dá para fazer uma passeata concreta, até porque estaríamos nos colocando em risco, mas vamos ter um movimento virtual e em breve a gente dá informações sobre isso. Bom, obrigada a todos que estão aí trocando com a gente. Continua, Guilherme, Denilson. Muito bom aí, Luciene. Foi assim, ó, no tempo certo. Mulher disciplinada. Trabalhou. Bom, agradecer, né, aí a disciplina e a exposição, né? É normal, né? Pessoas entram um pouco depois do início da live, aí eu pedi para passar para mim antes de passar para o Denilson, que vai dar continuidade aí na exposição, para a gente dizer, né, como está funcionando a live, né? Luciene já falou, agora o próximo vai ser o Denilson.
Ele vai abordar aí, né, fazer a exposição dele, e aí quem tiver comentários, contribuições, né, algum tema mais específico, né, que deseja que a gente faça, né, algum comentário, coloca aí nos comentários do Facebook embaixo, coloca lá alguma observação, né, que a gente vai coletar essa informação e vamos abordar aqui, tá bom, gente? Então, passando aí agora para o Denilson, né, que aí ele vai dar continuidade aí na exposição dele. Obrigado a Henrique pela fala. Queria dar boa tarde a todos, a todas e a todos. É um prazer estar aqui representando o Instituto Búzios. Prazer estar aqui com o Luciene, uma amiga de luta. Prazer estar aqui com o Guilherme e também todas as pessoas que estão aqui ajudando na organização, que estão aqui por trás. Queria agradecer também a infraestrutura que eles estão nos permitindo. Luciene já tocou alguns pontos já que eu ia tocar. Vou tentar aqui para me organizar. Vou tentar dividir a minha fala em 2 momentos, tá? No primeiro momento, eu vou falar um pouquinho da pandemia, e a pandemia e a sua relação com a questão racial brasileira. Mas, para isso, eu vou precisar falar um pouquinho sobre o que eu entendo como racismo, tá? E, no segundo momento, eu vou falar de forma mais detida sobre a população do Rio de Janeiro e a pandemia. Pensar o contexto social em que nós estamos vivendo hoje, da pandemia, significa pensar de como a raça tem sido mobilizada como um dos elementos estruturantes do capitalismo. Quando a gente passa a verificar os discursos das autoridades médicas, isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro, diante da pandemia, o INCM já começou tocando sobre isso, de difundir a narrativa de ficar em casa. Essa narrativa silencia que muitas pessoas não têm casa, muitas pessoas não têm acesso à água potável, não têm acesso a materiais e produtos de higiene e limpeza. Quando a gente vai verificando exatamente essa diferença, a gente vai verificar o quanto o dado racial ele emerge como elemento central das nossas desigualdades. O mesmo quando a gente passa a verificar também o crescente casos de subnotificação. Sabemos que toda notificação que tem sido apresentada, em que o governo, tanto federal, estadual, tem cada vez mais criado políticas de silenciamento, essas subnotificações, elas também revelam facetas do racismo brasileiro, já que é sabido que a maioria dessa população subnotificada é uma população negra. Então, a gente está verificando políticas que estão sendo construídas de aceitabilidade da matança. Ressaltemos que a população negra ela é parte do grupo de risco nas suas diferentes graduações internas. Tá? Se a gente pega, por exemplo, como já instituições renomadas brasileiras como o IPEA, IBGE, têm nos apresentado que a população negra ela é a maioria nas favelas, é a maioria nas populações em situação de rua, é a maioria dos privados de liberdade, nas prisões, instituições educativas, que são marcadas pelo superencarceramento, são marcadas por ambientes insalubres, ausência de remédio, ausência de tratamento, higiene, ausência de condições sanitárias. Dessa forma, a gente passa a verificar que o discurso de que a pandemia vai atingir a todos tem se mostrado uma grande fábula. A população negra é a que tem mais morrido e que tem sido mais exposta às condições de adoecimento. E se a gente continua ainda avaliando essa população negra e como ela tem se colocado como a população de maior risco,
população negra também é que tem maiores casos de hipertensão, diabetes, anemia falciforme, demonstrando o quanto a gente torna-se necessário racializar a discussão da pandemia e os seus enfrentamentos. A professora Ana Flauzina, ela tem nos alertado que a vulnerabilidade das vidas negras tem se constituído como um marco fundante da existência social negra na diáspora. Se esse é um marco fundante, então é necessário a gente dialogar um pouco mais sobre o que é o racismo brasileiro e como é que ele vai se escrevendo nesse contexto da pandemia. O professor Silva Almeida tem lembrado para a gente que o racismo brasileiro ele é um fato histórico e estrutural do capitalismo. Ele vai estruturando a forma de como nós vamos produzindo o espaço. E, em especial, aqui o caso que eu queria falar com vocês, como é que ela vai produzindo o espaço urbano. O racismo ele é um padrão de poder que, além de criar privilégios, ele vulnerabiliza, ele destrói corpos, heranças, projetos, memórias, culturas, saberes, epistemes, religiões, modos de existências. E essa destruição desses modos de existência, desses saberes, desses projetos, de pessoas que são racializadas. Logo, o racismo brasileiro ele gera um ecocídio, ou seja, a destruição de ambientes sociais, ele gera um epistemicídio, a destruição de saberes, e ele promove o genocídio. O racismo brasileiro é complexo, que ele se intersecciona a múltiplas hierarquias, ele age geralmente associado ao patriarcado, a uma sociedade dividida em classes, e ele é dinâmico, ou seja, ele vai se adaptando em cada localidade. Então, é preciso sempre a gente regionalizar o racismo, pensar como é que a questão racial brasileira se coloca aqui no Rio de Janeiro, se coloca em São Paulo, se coloca no Amazonas. Então, a gente temos que falar em múltiplos racismos. Esses múltiplos racismos, nesse contexto neoliberal, em que nós vemos a destruição do papel social do Estado, com políticas de austeridade fiscal, de privatizações dos patrimônios públicos e das funções públicas, a redução da Seguridade Social. Isso tem revelado o neoliberalismo, em verdade, um capitalismo racial. Um capitalismo racial que afeta de forma desigual ricos e pobres, negros e brancos, homens e mulheres. Esse capitalismo racial foi definindo que algumas vidas importam mais que outras. O neoliberalismo, para lembrar que o Achille Mbembe, ele tem criado um poder tipicamente funerário. Alguns são matáveis e não geram comoção, nem mesmo quando eles morrem aos milhões. Se a gente começa a pensar isso, essa ideia de racismo na sociedade brasileira, para avaliar o contexto do Rio de Janeiro e suas diferentes espacialidades, a gente vai verificar que, em especial no contexto urbano metropolitano, nós estamos verificando o quanto o neoliberalismo tem construído uma economia de morte. E quando eu digo uma economia de morte, não sei se todos sabem, mas é importante aqui ressaltar que entre o ano de 2010 até o ano de 2020, segundo a Firjan, o Rio de Janeiro foi a área no planeta que mais recebeu recursos econômicos. A área que mais recebeu recursos econômicos no planeta foi o estado do Rio de Janeiro. Fruta de obras da Copa, das Olimpíadas, Porto do Açu, Porto de Sepetiba, Comperge. Então, existia uma quantidade muito grande de dinheiro. E não foi se construída infraestrutura sanitária, não foi se construída infraestrutura de hospitais. Então, essa economia de morte, ela foi beneficiando determinados grupos raciais. E se a gente passa a avaliar particularmente as cidades no Rio de Janeiro, a gente vai verificar cada vez mais um aumento do processo de segregação. Enquanto as áreas nobres na capital e no Rio,
majoritariamente se mantêm confinadas com a pandemia, essas áreas nobres que se mantêm confinadas com a pandemia, elas são abastecidas por serviços de entregas deliveries. E quem são esses entregadores? São majoritariamente homens, pobres, negros, das periferias e favelas, sem nenhum direito trabalhista, super explorados e cada vez mais sofrendo de adoecimento. E aí a gente vê aí, portanto, que o racismo ele vem produzindo o quê? Uma drenagem das energias negras em favor dos privilégios, das parcialidades da branquitude. E aí a gente passa a verificar que os protestos desses entregadores nesses últimos dias são, na verdade, protestos negros por direitos trabalhistas. E se a gente continua ainda avaliando o contexto do cenário urbano metropolitano, a gente vai verificar que cada vez mais a população negra ela é ainda mais afetada, porque ela está na linha de frente em vários serviços sociais, como trabalhadores de limpeza urbana, postos de combustíveis, funcionários de farmácia e supermercados, também estão na linha de frente em trabalhos que os patrões não liberam, ou seja, porteiros, faxineiras, zeladores, babás, empregadas domésticas, cuidadoras. Ou seja, a gente tem visto aí uma economia de morte, uma economia racial de morte que define quem racialmente deve viver e quem racialmente pode morrer. Então, e essa população ela tem sido exposta a condições precárias de transportes em longos períodos de espera, transportes superlotados, de má qualidade, cada vez mais mudança de horários nesses transportes que faz com que a população negra ela fique mais exposta a condições de adoecimento. Então, a gente passa a verificar que essas pessoas são classificadas como não rentáveis e de menos valor, portanto, matáveis. Se a gente continua pensando uma outra espacialidade no contexto das favelas e periferias, nós vamos verificar que é uma marca histórica, estrutural da desigualdade racial brasileira, é que as favelas são marcadas por uma alta densidade em suas acomodações, ruas estreitas, como, às vezes, casas com apenas um único cômodo, com baixa infraestrutura sanitária, de esgotamento, de saneamento básico. Isso também tem cada vez mais produzido dados ainda maiores de morte de moradores em áreas de favela. Os mortos da favela, e também já tem alguns casos, como tem apresentado vários militantes, estudiosos, como a Gisele Martins, por exemplo, da Maré, falando quanto mortos por Covid em área de favela ou em periferias, a Defesa Civil não vão buscar esses corpos. Então, aí aqui passa acontecendo um prolongamento do sofrimento dos familiares, o medo de pegar Covid, porque esse corpo fica na casa, às vezes, por horas e horas, e a impossibilidade também de realização dos rituais fúnebres de despedida. E a gente tem também visto vários casos no Brasil, já tem casos aqui no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, Niterói, em São Paulo, casos também nos Estados Unidos, como também o uso da máscara por jovens negros tem sido apontados como elemento suspeito de crime, tá? Ou seja, ele sem a máscara constitui o adoecimento do vírus. Ele com a máscara é visto como potencial suspeito de criminoso. Então, a gente passa a verificar que estamos vendo um projeto necropolítico sendo afirmado. E esse projeto necropolítico, a CNE já apresentou isso, e cada vez mais tem se revelado as operações policiais em periferias e favelas,
intensificando o adoecimento da população negra. A Gisele Florentino, que faz parte da Iniciativa de Direito à Memória e Justiça Racial, ela, compilando uns dados acerca dos primeiros 90 dias da pandemia, conseguiu já se compilar o seguinte registro, especialmente na Baixada Fluminense. Foram feitas 105 operações policiais na Baixada Fluminense. No contexto da pandemia, 23 pessoas assassinadas, diz a Gisele, e 42 feridas. O município que mais teve operações da polícia foi o município de Belford Roxo, com 41 operações policiais. Duque de Caxias, com 14. Esses dados já estão até sendo novamente compilados, porque mesmo depois do decreto do Supremo Tribunal Federal, algumas dessas operações continuaram. Duque de Caxias com 14 operações, Queimados com 12, com 11, Japeri com 10, São João do Meriti com 7, Itaguaí 5, Seropédica 2, Mesquita 2 e Magé 1. Então a gente passa a verificar que o quanto uma política administrada de morte tem se constituído e que pouco aparece na grande mídia. E essa grande mídia começou a aparecer os protestos nas periferias sociais, justamente quando começa a repercussão internacional, especialmente a partir do caso do George Floyd, os protestos negros por resistência. Então a gente passa a verificar um processo de gestão necropolítica das populações negras e dos territórios de favela. E quando a gente continua verificando esses projetos, a gente passa também a verificar que essa gestão necropolítica tem cada vez mais aumentado o número de mortes por Covid, especialmente nesses espaços onde vive a população mais pobre. Então, estamos vendo funções mortíferas do Estado que tem transformado as favelas em zonas de sacrifício. Uma outra zona de sacrifício que tem se constituído dessa lógica racista, genocida do Estado, e já sendo apresentado pelo representante máximo da República Brasileira antes de se tornar eleito, as áreas quilombolas, como zonas de sacrifício também. E se a gente pega aqui os dados da CONAC, tá? O Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro lidera como a área onde morreu quilombola no Brasil. Tá? Já os dados da CONAC, atualizados do ano passado, fala para a gente que atualizado do mês passado, do dia 2/7, ou seja, de 2 dias atrás, já foram confirmados 1.206 quilombolas com Covid-19, 197 pessoas estão sendo monitoradas, 197 quilombolas estão sendo monitoradas e 126 óbitos. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos 28 mortos no município do Rio de Janeiro, quilombolas mortos em Búzios, 2 municípios que não foram declarados aqui do Rio de Janeiro e 1 de Mandratina. É importante lembrarmos que os quilombos no Brasil como um todo são marcados pelos nossos mais velhos. Tá? E a morte dos nossos mais velhos, das nossas mais velhas, são aqueles que suturam o território, que são os nossos ancestrais, aquele que a morte dessas pessoas também parte de uma tradição de um povo. Então, a gente está vendo também que uma política administrada de morte que tem sido gestada pelo governo federal, estadual também criada a morte de possibilidades, morte de territórios. Então, a gente está vendo um genocídio também de territórios negros. Então, a gente está verificando que a pandemia tem gerado múltiplos impactos na população negra. E aí, para terminar, cada vez mais a luta do movimento negro tem demandado múltiplas escalas do agir político. E essas múltiplas escalas do agir político envolve
tanto ações locais de solidariedade que têm se constituído nos espaços de favela, principalmente como estratégias de sobrevivência, mas a gente tem visto que até em momentos em que está se criando ações solidárias, acontecem operações policiais e muitos jovens foram mortos em momentos que estavam praticando solidariedade em espaços, mas ao mesmo tempo demanda construir solidariedade com movimentos sociais de outras partes do Brasil e do mundo. E aí, para terminar, me lembra muito aqui Conceição Evaristo, quando ela diz o seguinte: eles combinaram de nos matar, mas nós não combinamos de morrer. Obrigado, gente. Bom, boa tarde, gente. A gente acabou aí de ver a contribuição aí, a explanação do Denilson, né? Muito boa. A gente teve aí, né, anteriormente a ele também a explanação da Luciene, né? Também aí fazendo todo esse debate dos aspectos. Queria também aí saudar, né, as pessoas que estão aí assistindo a nossa live, acompanhando os nossos debates, as pessoas aí que estão postando comentários lá no Facebook, né? Um abraço aí ao pessoal que está lá comentando, né? Que está contribuindo aí com esse debate, né? Então, para dar continuidade, né? A gente pegou aqui alguns comentários que foram feitos, não consegui assim identificar nenhum elemento mais novo, né? No grupo aqui tem um comentário que foi feito pela Vera Lopes, né? Sobre a questão das enfermeiras, como que estão na linha de frente, né, do combate ao Covid. Aí eu queria, Luciene, se possível, né, você comentar um pouco sobre isso, fazer essa abordagem aí do papel aí das equipes de saúde no combate ao Covid, como essa questão da saúde da população negra se insere nessa questão do combate, né, e a prevenção, né, a contaminação, e como isso se dá aí na linha de frente aí. Pode ser? Pode ser. Então, eu até peguei um dado, por exemplo, já morreram até uns 15 dias atrás 5 pessoas no Hospital Souza Aguiar, que é o maior hospital de emergência da América Latina. Foram 4 técnicas de enfermagem e um maqueiro. Então, são pessoas que estão absolutamente na linha de frente, no contato com os pacientes. No Brasil, a gente tem entre 20% a 30% das mortes são de profissionais assim. Qual é a base entre técnicos de enfermagem, maqueiros? Majoritariamente são pessoas negras. E, aliás, a gente tem tido uma mobilização que tem uma movimentação, uma carta aberta, mas também endereçada à Secretaria Municipal de Saúde, que não há o devido a coleta desses dados do que né? Olha só, mesmo assim, os dados mostram que a maioria é negra, você imagina preenchendo, né? Então,
Pessoal, eu acho que teve um problema aí na internet, né, e deu uma travada no áudio aí da Luciene. Eu pedi que não vamos deixar de abordar esse tema, né? Pedi para a Luciene, quando voltar aí, abordar na sequência, mas para a gente não ficar aqui travando, eu queria pedir para o Denilson. Denilson, foi comentado lá, o Luiz Fernandes pediu lá, que a gente abordasse sobre o racismo estrutural na saúde e na educação. Eu queria ver aí se você tinha como dar essa contribuição, talvez focar mais na educação, e quando Luciene voltar, a Luciene abordar a parte da saúde. Tá. Boa questão, interconectados. Quando nós estamos falando aqui de estrutural, nós estamos falando que alguém se beneficia, alguém cria privilégios. Esses privilégios, eles passam a ser construídos no plano da educação também, quando a gente passa a construir uma leitura de mundo, quando a gente passa a construir entendimento sobre determinados espaços e sujeitos sociais. Ou, o que a gente tem mais visto, são processos de invisibilização e inviabilização de determinados sujeitos sociais. Então, quando a gente está falando aqui, por exemplo, e Luciene já estava tocando um pouco sobre isso, acerca dos dados, dos condicionantes sociais de saúde, a gente vai verificar que determinados grupos sociais, que são grupos marcados por ser majoritariamente negros, são invisibilizados no campo da saúde. Então, você vai verificar, você estava falando dos maqueiros, dos técnicos de massoterapia, fisioterapeutas, operadores, profissionais de limpeza, são profissionais de necrotéricos, coveiros, que são profissionais da área de saúde, que a gente vê cada vez mais que têm sido invisibilizados. A gente passa a verificar o quanto, por exemplo, rezadeiras, bezedeiras, que são também reconhecidos em várias partes do Brasil como profissionais de saúde extremamente ativos, também são silenciados por um tipo de leitura de mundo que foi produzindo um processo de invisibilização de determinados sujeitos. Então, quando nós estamos falando no racismo estrutural, nós estamos falando que o racismo estrutural ele vai produzindo uma forma de ler o mundo, especialmente os espaços de periferia, as favelas, enquanto vazio de humanidade. Se são vazios de humanidade, são grupos que são postos como matáveis. E mesmo quando vão morrendo aos milhões, não vai se gerando comoção social. Então, a gente passa a verificar o quanto, cada vez mais, o racismo ele vai gerando mortes físicas, mas também mortes simbólicas. Então, torna-se necessário, para que possamos enfrentar a pandemia, não há enfrentamento à pandemia do Covid sem enfrentamento antirracista, sem enfrentamento de combate ao racismo. E isso coloca também a necessidade de não há apenas a busca de uma vacina, mas há cada vez mais de afirmarmos uma sociedade que combata as múltiplas dimensões do racismo. O racismo está estruturando um sistema econômico em que vai definindo que determinados grupos que em espaços de poder e prestígio social são espaços majoritariamente brancos. O racismo vai estruturando um sistema político, quando nos espaços de poder e decisão você não vê pessoas negras. O racismo ele vai se estruturando no sistema cultural, religioso, quando você passa a verificar o que determinadas religiões de matriz africana elas são atacadas, combatidas. Então, torna-se necessário entendermos que o combate ao racismo ele é parte central no combate à pandemia. Ele é parte central na construção de um outro tipo de sociedade. Não é à toa que a gente passa a verificar nisso não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, em várias partes do mundo, o quanto a questão racial
se tornou um elemento estruturador, desde nomes de rua que homenageiam escravocratas, estátuas, bustos que homenageiam pessoas que escravizavam pessoas. Então, a questão racial nos convoca a pensar não só o passado, ou seja, o que construímos até aqui, mas ela convoca a pensar o presente e o futuro, ou seja, o que nós desejamos construir para o futuro. E aí, pensar o enfrentamento ao racismo estrutural necessita o enfrentamento de todas as sociedades. Porque discutir questão racial não é discutir coisa dos negros, é discutir coisas de toda a sociedade. Vou parar por aqui. Bom, gente, eu acho que agora a Luciene já voltou, né? Aí, infelizmente, teve essa queda, mas eu quero, Luciene, agora que você pegue essa parte que você estava abordando, né? Até a Vera colocou, né, mais coisa lá, mais elementos, né, para esse debate lá no Facebook, né? Tem aí colocado a questão, né, da enfermagem, né, nos ciclos históricos, né, irão cuidar da elite, né, não dá espaço para a formação de médicos, cirurgiões negros, né? Então, assim, eu queria que você pegasse essa questão, né, do que a Vera colocou, mas também abordasse o que o Luiz Fernandes falou, que é o racismo estrutural na saúde, como ele se manifesta na saúde, como isso tem desdobramentos aí para a nossa vida. Vamos lá? Então, primeiro queria dar um alô para velhos, sempre ativos companheiros de luta. A Vera Lopes é professora da Escola de Teatro Martins Pena, companheira forte, não só para os seus alunos, seu grupamento, seu trabalho com esse tema, mas também participante ativa lá da campanha dos 21 dias, né? Ana Luísa, minha lindinha herdeira, e minha enteada querida, e também Luiz Fernandes, integrante também da campanha dos 21 dias, com seu grupo de pesquisa lá na Rural. Então, o que eu estava falando, que eu não sei se foi ouvido na hora, é que, por exemplo, no Hospital Souza Aguiar, que é o maior hospital de emergência da América Latina, até há 15, 20 dias atrás, morreram 5 profissionais, um maqueiro e 4 técnicas de enfermagem, né? Negros, né? E também o quanto que a forma é diferente também, muitas vezes, em várias instituições, de lidar com a imperiosa necessidade dos EPIs, né, e dos cuidados. Foi pedido, inclusive, que se tivesse pedido na justiça o preenchimento do quesito cor, que essa é uma das formas desse racismo estrutural. Quando você não diz quem está, de onde como se construiu. A gente sabe que a escola de medicina, ela chegou aqui no Brasil já com ideias de que essa população negra era uma população contaminante, já com uma ideia das hierarquias de raça, desde que a escola foi formada lá, vinda de Dom Pedro, e aqui, e lá tinha um desenho, era visto que essa população negra era uma população que tinha tendências à loucura e a cometer crimes, né? Então, era uma forma em que juntava a escola do direito, né, a faculdade de direito, com a escola de medicina, colocando como eram pessoas não só de segunda categoria, mas como também pessoas com esse tipo de tendência que justificava, inclusive, o maior número de prisões e o maior tempo de cadeias e punições. Isso se mantém até hoje, né?
E aqui no Rio, quando se começou a escola de medicina, ela era vista, essa população, como sendo uma população degenerada que não ia colaborar com o futuro dessa nação, né? Que essa nação não tinha jeito, porque o número de negros e indígenas faria com que essa população não tivesse nenhum caminho para essa grande nação, né? Então, quando a gente vê uma escola de medicina em que, deixo aqui colocado, que o número de fraudes, por exemplo, na entrada dos profissionais da universidade é muito maior justamente nesses dois cursos, né, na medicina e do direito. E que quando a gente não vê essa população lá, e quando se coloca que essa população já está marcada com um determinado olhar, ela estrutura que tipo de medicina ela vai ser usado, né? Que tipo de olhar, porque já se vê que o maior número de punição é feita na justiça quando o delegado coloca que um jovem negro, por fumar um cigarro de maconha, é um traficante, e quando um jovem branco com 300 quilos de cocaína, ele é um pobre jovem que precisa ser cuidado. Não estou fazendo incentivo a uma forma punitivista, mas é preciso lembrar que há uma hierarquia disso. E acontece a mesma coisa na saúde. A forma de atendimento é diferenciada, como se fosse uma população de segunda categoria que deve ser atendida depois, que as mulheres, por exemplo, como tem uma lógica de que essa população resistente, né? E, por um lado, a gente porque resistimos até hoje pelos maus tratos, pelos tiros das polícias, por não nos darem empregos, por bloquear a nossa trajetória profissional. E isso tudo também afeta a saúde mental dessa população. Então, nossa saúde física e mental fica prejudicada nesse cotidiano dos maus tratos. Quando já se mostrou por uma pesquisa da Fiocruz que as mulheres negras elas são atendidas diferenciadamente, por exemplo, o tempo de atendimento é menor, o uso de anestésicos, né, num parto é menor ou não usado, porque essas mulheres são resistentes. A resistência significa, nessa situação, os maus tratos. Então, é uma forma muito diferenciada. Por exemplo, ao entrar num posto de saúde com a sua ferramenta, né, do candomblé, você é impedido de ser atendido, ninguém impede o atendimento no uso do crucifixo de qualquer pessoa, já sabe que isso é uma religião. Então, o racismo institucional e estrutural no sentido de que as pesquisas para essa população é diferenciada, o olhar que essa população tem é diferenciado, e quando a gente lembra também que a bioética, a questão da ética nas pesquisas, surgiu justamente porque no Alabama, o Ministério de Saúde do governo fez uma pesquisa para ver qual era a trajetória da sífilis. Fez como? Impediu que um determinado grupo de negros recebessem qualquer medicação e o outro usava placebo. Então, o placebo é aquele medicamento que não tem nenhuma função, é só para você imaginar que você está sendo medicado, né? E aí, essa população foi, mesmo com o advento da penicilina, ela foi proibida de usar medicação, e aí viram que como é que desenvolvia a sífilis. Mas significou morte e morbidade dessa população que foi contaminada e não foi medicada. E essa pesquisa durou 40 anos, e só depois de 40 anos é que
é que foi feita uma denúncia e aí o governo Clinton pediu desculpas, mas os 14 artigos feitos por essa pesquisa se mantiveram e ninguém foi punido, né? Além de tudo, teve uma pesquisa também na África para gestantes contaminadas com HIV, em que davam um placebo e essa medicação. Mas já existia uma medicação e é proibido você, tendo uma medicação que está sendo usada no momento, deixar de utilizá-la. A desculpa da Pfizer, foi a Pfizer que fez isso, foi de que, mas elas são da África, não iriam receber medicamento mesmo. E lembrando também que as primeiras testes de vacina foram solicitados para que fossem feitos na África. É para um cuidado com a África? Não, mas é vista como uma comunidade sem direitos, onde você pode colocá-las como a qualquer momento e a qualquer custo. Então, é essa a estruturação da saúde que é feita. Então, é desta forma que é colocado. Então, quando a gente pensa da estruturação de saúde, que não tem o quesito cor, que, na verdade, há um assinado do Comitê Técnico de Saúde da População Negra, porque já foi ganho na Justiça a obrigatoriedade de ter os dados do quesito cor. No entanto, ele não é preenchido. E imaginem só, se mesmo só sendo 50% dos dados do quesito cor sendo colhidos, preenchidos e apresentados, apenas são 50%, e mesmo assim o número é grande de mortos ou contaminados de população negra, você imagina quando for preenchido, né? A gente vai ver um número exponencial de contaminados e de mortos, né, pela Covid. A gente vê, quando aparece a propaganda dos que foram mortos, o número de negros que ele tem, né? E esses foram os identificados. Então, é preciso se olhar para a área isso. E pensando mesmo nessa área, quando você diz que vai abrir as escolas, por exemplo, você fica imaginando como vai ser isso, né? Como é que você vai impedir que o grupo de alunos não esteja perto do outro, da alimentação, como é que ela vai ser feita, como é que vai ser essa distribuição, e mesmo que você divida as turmas, você quer dizer que esses professores têm que dar as aulas. Isso está sendo previsto, os professores vão ser todos colocados em cuidado e recebendo também por isso? Muito provavelmente não, porque, nesse caso, o número de professores deve ser aumentado, né? O número de escolas deve ser aumentado. E tudo que esses governos estão fazendo é tirando toda a economia, colocando o Estado, diminuindo todo o Estado, diminuindo escolas, como já estava sendo feito pela prefeitura, fechando escolas à noite, que é onde a nossa população negra mais utiliza, porque teve que trabalhar, porque a mulher ou a jovem teve que cuidar do seu filho ou cuidar de um parente, né? Então, o Estado já estava sendo diminuído por esses setores conservadores que estão priorizando a economia daqueles outros setores, né, das classes mais abastadas, e não pensando na população. Lembrando que no município do Rio de Janeiro, este prefeito que aí está fez uma propaganda dizendo: eu vou cuidar de vocês. E é assim que ele está cuidando da gente, sabe? Deixando morrer. Fechando, demitindo profissionais da saúde. É assim que ele está fazendo. Entendeu? É isso. Pode ir, Guilherme. Posso falar, Guilherme? Antes, passa para mim aqui rapidinho, Glauber, só para eu explicar aí. Primeiro, agradecer aí o pessoal que está contribuindo aí, está postando, fazendo comentários aí no Facebook, né? A Josiane Ribeiro, Milena Brasil, Janete Ribeiro,
Billy Malaquias, Zeca Gonçalves. Esses foram os nomes que eu consegui pegar aqui, tá, gente? Não tô pegando aí 100%. Se alguém aí eu não falei o nome, é porque eu não vi, tá? Então, não tô escolhendo aí, não. Então, explicando aqui a dinâmica que a gente está da live, né? Nós estamos anotando, né, os comentários, né, as contribuições que estão sendo feitas aí nos comentários do Face, e a partir desses comentários, dessas perguntas, os nossos debatedores aí estão contribuindo. Então, Denilson, tem um comentário da Janete em que fala: é possível registro de experiências alternativas às lógicas do racismo estrutural? Aí, óbvio que você já tinha algo pensado aí o que falar, mas ver se você consegue incorporar na sua intervenção alguma coisa relativa a esse comentário da Janete. Pode passar aí para o Denilson. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Janete, pela pergunta e todos os demais. Eu acho que, primeiramente, eu sempre tenho insistido numa coisa que, às vezes, eu estou sendo até repetitivo em muitas falas, que eu tenho dito o seguinte: interpretar é uma forma de agir. Quando você interpreta errado, você age de forma errada. E quando eu digo interpretar uma forma de agir, uma das coisas que o movimento negro tem feito há séculos é produzir conhecimento. E o movimento negro, especialmente quando a gente verifica a implementação da Lei 10.639, logo nos primeiros anos de 2003, 2004, a universidade se viu abalada porque não pesquisava praticamente nada sobre a África. E quem é que pesquisava sobre a África? Era o movimento negro. Então, a produção de conhecimento começou a abalar as estruturas universitárias que foram regidas de um racismo epistêmico que definia uma geopolítica do conhecimento, ou seja, o que era importante era estudar o mundo ocidental, europeu, no máximo os Estados Unidos, e o continente, o número de estados nacionais do mundo, a gente não estuda. A gente fala em globalização, fala em crise do Estado Nacional, mas a gente não estuda o continente que tem maior número de estados nacionais. Então, a gente passa a verificar o quanto a estrutura do racismo ela começa a ser abalada pelas ações afirmativas. Então, o que eu estou querendo dizer, já começando a responder a Janete, é que visibilizar as ações do movimento negro, que são ações que pensam a totalidade da sociedade. Quando digo são ações que pensam a totalidade da sociedade, porque se nós aqui falarmos política de cotas, a política de cotas gera benefício para brancos pobres, gera benefício para estudantes de escola pública, gera benefício para quilombolas, gera benefício para portadores de necessidades especiais, gera benefício para populações indígenas de diferentes nações. Ou seja, uma luta encampada pelo movimento negro começou a abalar a estrutura da produção do conhecimento. Eu, como geógrafo que sou, eu tenho sempre insistido que a cartografia, ou seja, a produção de mapas, ela foi sempre historicamente utilizada pelos donos do poder, para usar a expressão aqui que eu não gosto muito, mas vou usar aqui do Raimundo Faoro. A cartografia ela foi servindo para gerir o poder para defender os seus privilégios. E quando a gente passa a verificar e hoje cada vez mais a difusão da cartografia social entre os movimentos sociais, ou a cartografia, como nós fizemos na campanha dos 21 dias, para mapear as diferentes ações no Brasil e no mundo de combate ao racismo, a gente o quanto o racismo busca lidar as experiências históricas de lutas negras. Essas experiências históricas, não só do presente, mas também do passado, como vemos as histórias de João Cândido,
como vendo as histórias que foram construindo, por exemplo, a pequena África, no Rio de Janeiro, ou as pequenas Áfricas espalhadas por todo o litoral brasileiro. Então, dar visibilidade, ou seja, registrar essas histórias, significa dar estatuto de existência. E dar estatuto de existência significa construir outros horizontes de sentido. Eu tenho sempre insistido que uma das gramáticas que cada vez mais eu ouço as mulheres negras falando, que quando elas dizem nossos passos vêm de longe, elas estão querendo sinalizar que a nossa luta veio desde a escravização em África, nos navios negreiros. Os mortos que foram mortos foram jogados no cemitério de Pretos Novos, vem de longe. E registrar essas experiências significa construir outras narrativas. E essas narrativas, cada vez mais, elas povoam o imaginário social. Essas outras narrativas, elas cada vez mais, elas criam formas de enfrentamento a, por exemplo, a pandemia. Eu, por exemplo, tenho falado uma coisa que eu vejo quanto o cenário televisivo da pandemia silencia, por exemplo, a África. E eu gosto sempre de falar disso, porque em várias partes da África passaram por contextos epidêmicos. E sabe o que é interessante? Essas sociedades criaram formas políticas, sociais, culturais, epistêmicas, ontológicas, viver um pós-pandemia. E o noticiário geopolítico racializado da TV brasileira praticamente não passa essas experiências. Ou seja, as sociedades que mais vivenciaram experiências epidêmicas têm a mais nos ensinar. E a gente silencia isso. Isso é revelador do racismo. Então, aí, Janete, quando você coloca a pergunta de registrar as experiências do racismo, do racismo estrutural, a primeira coisa que eu vejo, é uma coisa que eu tenho aprendido com as feministas negras, é tomar espaços que não são hostis. Tomar espaços que não são hostis significa abalar os pilares do racismo estrutural. E nesse contexto da pandemia, a gente tem visto cada vez mais isso colocado no Brasil e no mundo. O quanto, praticamente, o espaço público foi regido símbolos de horrores. Eu sempre peço aos meus alunos o seguinte: pegue o nome das ruas onde você mora. Pegue o nome de viadutos, praças. Verifique quem são essas pessoas. Incrivelmente, nós encontramos muitos escravocratas, muitos representantes da ditadura militar. Em outras palavras, a gente precisa discutir memória. Memória envolve o que a gente quer lembrar do passado. A gente quer lembrar de fascinas? A gente quer lembrar de torturadores? Que história queremos lembrar? Memória, se ela envolve o que a gente quer lembrar, memória sempre está marcada por relações de poder. Então, ela está sempre em construção. O contexto da pandemia tem se colocado isso no mundo inteiro. A necessidade de construir memórias. O mesmo quando nós estamos verificando de várias iniciativas que têm se constituído de políticas memórias. Quando falam nossos mortos têm voz. Quando eu falo nossos mortos têm voz, elas estão dizendo para a gente que não querem ser lembrados
querem ser vistos. Então, quando eu falo lá, por exemplo, lá da Iniciativa de Direito à Memória e Justiça Racial, lá da Baixada, ou quando nós estamos vendo mães carregando camisetas dos seus filhos, elas estão ali, ó, ele não vai ser esquecido. Eu sou uma cripta viva. Nossos mortos não serão esquecidos. E cada vez mais, o que a gente tem visto no contexto da pandemia? Uma ação violenta do estado de intensificação do genocídio. E essas mães e familiares, o que elas nos têm nos dito? Vocês não vão matar a nossa história. Nós somos potências indomáveis. E cada vez mais, a gente precisa pensar que Estado é esse que foi sendo gestado na sociedade brasileira? Um Estado genocida, um Estado assassino, que vem buscando garantir uma sensação de racial de segurança da branquitude. Se a gente não problematizar o racismo estrutural, se a gente não problematizar o racismo institucional, se a gente não problematizar o racismo cotidiano, a gente nunca vai construir como se diz hoje, o pós-normal. O normal já era violento. O normal já era uma lógica assassina. Nós estamos diante de um momento em que a luta antirracista ela ganhou a escala nacional e internacional e, ao mesmo tempo, cada vez mais, como diria Brecht, a cadela do fascismo, ela cada vez mais está no cio, tentando brotar novos filhotes. Então, necessitamos não só políticas compensatórias, como as ações afirmativas, mas precisamos cada vez mais discutir reparações. Políticas de reparação. Porque histórias foram destruídas. O próprio debate de reparação já nos diz é praticamente impossível fazer reparação, mas a gente precisa debater, precisamos fazer uma comissão, criarmos ações de pensarmos o que nós queremos construir no nosso país. Precisamos construir um outro projeto de país. Porque o racismo definiu um projeto de país. O racismo estrutural tem há 500 anos definindo um projeto de país. E a luta do movimento negro, e aqui Búzios, quer construir outras experiências, quer problematizar outras experiências. Por isso, quando o Guilherme remonta a história da conjugação baiana, ele quer nos lembrar que nós estamos lutando desde que chegamos aqui. Somos reis e rainhas que vieram para cá. Trazemos nossos conhecimentos de mineração, conhecimentos em técnicas de metalurgia, conhecimento de arquitetura, conhecimento de agricultura em ambiente tropical e equatorial, que foi forjando essa sociedade. A gente precisa recontar a nossa história. E é exatamente esse contexto pandêmico ele tem colocado de forma ainda mais violenta o genocídio da juventude negra e cada vez mais a luta do movimento negro e da luta dos movimentos antirracistas se torna o centro do enfrentamento à pandemia. Obrigado, vou parar por aqui. Bom, gente, nós estamos aí passando agora para a fase final da nossa live, né? Nós tínhamos programado aí fazer a live até às 16 horas, né? Para não ficar algo muito cansativo, é um tema que tem muito a ser discutido, né? Então, deixar aqui bem explicado de que essa não é uma live única, né? Nós faremos outras lives com outros temas, ou com recortes mais específicos sobre essa temática também. Então, estamos pensando aí, elaborando outras lives. Então, se está gostando aí do nosso debate, do formato,
contribui aí, comenta, né, no Facebook, acompanha a gente, né, então temos aí, né, como já falei no início da live, né, o nosso site do Instituto Buzo, né, www.institutobusos.org.br, está repaginado, né, está com um novo layout, aí mais adequado para o uso né, nos smartphones, né, então mais fácil, mais leve aí a leitura, dá uma olhada lá, conhece o nosso site, vê o que é que a gente está sempre publicando, acompanha a gente, né, segue a gente lá no Instagram, @Instituto Buzios, tudo junto, é facinho lá, você acha. Nós estaremos divulgando, né, tanto no site, na nossa página no Face, essa que vocês estão assistindo, e também na nossa página no Instagram, as próximas lives, né, que estaremos realizando. Então é importante aí curtir, né, colocar as nossas, né, acompanhar a gente nas nossas redes sociais e participar das próximas lives, né. Tem alguns comentários, tem um comentário que eu acho importante, né, que foi colocado agora por último, né, do Billy Malaquias, né, agradecendo aí, parabenizando a explanação que o Denilson acabou de fazer, né, falando sobre a relação, né, de valorizar o que o movimento negro, né, elabora, né, a questão de que nós não podemos, isso eu acho que é muito importante, nós não podemos, nós não podemos separar, né, o que é a elaboração dos intelectuais negros e a elaboração do movimento negro. Pelo contrário, nós temos cada vez mais ter isso alinhado, né, é que o movimento negro incorpore e traga para o cotidiano as elaborações dos intelectuais que estão na academia elaborando, mas também que as academias intelectuais tragam para dentro da academia, incorporem as elaborações que o movimento negro vem no dia a dia, que é isso, esse é o grande desafio, né? Não podemos achar que são coisas antagônicas, né? São coisas complementares, né? Eu queria deixar também registrado, lembrar vocês, que nós temos também uma página no YouTube, né? Também pode procurar lá, Instituto Buzios, no YouTube, essa live vai ficar gravada lá, né, no YouTube, então dá uma curtida lá no YouTube, acompanha, todas as lives que a gente irá gravar vai ficar, né, gravado lá, então vocês podem acompanhar, né, nós estaremos aí fazendo outras, iremos divulgar, né, através das nossas mídias sociais, então é importante que vocês façam a inscrição, acompanhem a gente, né, sempre tá aí junto. Então, vamos passar aí para as... sim, antes de passar para as considerações finais, queria agradecer também a todos os militantes do Instituto Buzios que ajudaram a gente a construir essa live, a participar, dar um abraço aí para a Graça, né, que é nossa companheira do Instituto Buzios da Bahia, que está acompanhando a essa live, né, um abraço a Luiz Fernandes, que também está aí, né, acompanhando, a Mônica, o Edraldo Gil, né, a Luan Tambo, todo mundo aí que está acompanhando, e especialmente, né, o empenho aí do Ciro e do Glauber, né, que são dois militantes aí do Instituto Buzios que estão na tarefa de operacionar essa live, viabilizar tecnicamente ela, né, então é importante aí agradecer o empenho desses guerreiros aí que participaram e realmente fizeram acontecer essa live, e vamos viabilizar outras, né, e eu queria passar aí para as considerações finais, né, para a gente tentar ficar às 16 horas, né, passar aí 10 minutinhos, né, para cada um aí, começando, eu vou inverter, né, como no começou com a Luciene, né, e terminou, aí o segundo foi o Denilson, eu queria o Denilson, né, falasse agora e a Luciene encerraria a live, tá bom? 10 minutinhos aí para cada, as considerações finais, e mandar um abraço para todo mundo e agradecer, né, a quem acompanhou essa live e compartilhar, né, vai estar aí disponível, tá bom? Vamos lá, Denilson. Obrigado, Guilherme. Eu queria agradecer a participação de todos que
estiveram aí fazendo perguntas, comentários, sugestões. Queria agradecer a companheira de luta, Luciene, que sempre estamos juntos nas ações do 21, ações de combate ao racismo aqui no Rio de Janeiro, em particular, toda a infraestrutura que Galber e Ciro nos proporcionaram, tá? E o Guilherme nessa mediação. Tá? Falar sobre racismo, tá, na sociedade brasileira significa tocar num tema que, infelizmente, muita gente não quer tocar. Porque é um tema que gera tensões, é um tema que gera conflitos, é um tema que provoca a pensar, como diria Charles Mill, o contrato racial brasileiro. Em outras palavras, não só aqueles que são signatários do racismo, não só aqueles que defendem, especialmente nesse contexto de difusão de ideias de ódio, são signatários de uma sociedade racializada, mas também a necessidade de discutir aqueles que são beneficiários. Beneficiários de uma sociedade desigual, beneficiários de uma branquitude que lhes possibilita menos constrangimentos, menos obstáculos e um uso indiscriminado do espaço. A população negra, ela vivencia um uso discriminado do espaço, ou seja, inúmeros obstáculos são colocados em suas trajetórias. E a gente tem visto, nesse contexto da pandemia, que nem mesmo em suas casas, a casa é um abrigo para a população negra. Vocês não estão seguros. O caso do menino João Pedro, em São Gonçalo, é muito revelador disso. E o caso de inúmeros meninos que estão sendo mortos nas periferias por todo o Rio de Janeiro, por todo o Brasil. Convoco a todos para encampar a luta do combate ao racismo. Convido a todos a participarem do Instituto Búzios, não só de suas lives, mas também de suas ações, que aqui nos permita, num futuro breve, espero, ainda vivo, tenhamos uma sociedade em que a cor da pele não seja o elemento diferenciador, que nos diferencia seja o nosso caráter. Cada vez mais a gente percebe a necessidade de resolver coisas do nosso passado que não pagamos para resolver. Essas coisas do passado que não pagamos para resolver, elas hoje batem a nossa porta. São heranças. Precisamos olhar os projetos negros de outros tipos de sociedade que foram desenhados no passado. Como diria Abdias Nascimento, as formas quilombistas de produção de outros horizontes de sociedade. Os protestos negros, como João Cândido, que reivindicava dignidade, que reivindicava ter um trabalho digno, ser tratado de forma digna, que reivindicava não ser maltratado, que afirmava a permanência da escravidão mesmo após o fim da chamada abolição, mesmo após a abolição. Precisamos cada vez mais pensar novos modelos de sociedade em que a luta antirracista ela precisa ser uma luta interseccional. Ela precisa ser uma luta de combate ao racismo, ao machismo, à homofobia, uma sociedade dividida em classes e todas as formas de opressão.
porque essas formas de opressão elas se retroalimentam. E elas cada vez mais definem que determinados grupos são vazios de humanidade, que o negro é o trabalho braçal, o negro aguenta mais dor, então não precisa receber anestesia, como o Luciene aqui falou, que tem gerado inúmeros casos de violência obstétrica, milhares de casos de violência obstétrica. Nós precisamos eliminar esses imaginários opressivos. E eliminar esses imaginários opressivos é tarefa de todos nós, brancos, negros, pobres, ricos, que entendem que o combate ao racismo, combate a toda e qualquer forma de opressão, de produção de dignidade, é um nosso horizonte utópico. E não pode ser um horizonte que esteja somente para daqui a 500 anos. Não, a gente precisa fazer isso agora. Porque nós estamos há 500 anos sendo massacrados, mas há 500 anos resistindo. E nossas resistências têm sido apacadas. Eu queria fechar lembrando uma passagem do Mandela, quando ele dizia que ninguém nasce racista, a gente aprende a ser racista. Se a gente aprendeu a ser racista, a gente pode desaprender. E a Angela Davis dizia, não basta ser apenas contra o racismo. Precisamos criar ações de combate ao racismo. Só assim a gente pode verdadeiramente mudar a sociedade. Obrigado, gente. Então, eu estou muito feliz da gente estar fazendo essa live. Na verdade, o isolamento é isso, né? A gente tem, eu acho que mais reunião e live que já teve em qualquer momento, em outro momento. Agradecer também a participação aí, a Marina e o Zeca, tem o Billy, amigo do Denilson, que está aí, né? É geógrafo. Grande amigo. Geógrafos unidos. Valeu, Billy. Tem a Cris Malungo, companheira do Fórum Estadual de Mulheres Negras, já colocou aí o fórum presente. A Josiane, companheira de luta, professora de Niterói, né? A Milene, a Janete, professora e companheira aí da campanha dos 21 dias. Muito legal vocês estarem aqui com a gente. E, assim, falar algumas coisas para terminar, né? Quando se fala, às vezes, do que foi o Freud, João Pedro, na verdade, eles foram starts para o que o movimento negro faz cotidianamente, dizer como nos matam, dizer como nos cuidam da saúde. A Política Integral de Saúde da População Negra, ela foi aprovada pela Comissão Nacional de Saúde, mas ela só foi aprovada pelo Ministério da Saúde. Ela foi aprovada em 2006 e só foi aprovada pelo Ministério da Saúde em 2009. Então, 3 anos em que o Fórum das entidades, dos movimentos, dos profissionais da saúde colocaram como sendo de valor, e só 3 anos depois. Esta tem sido a nossa luta cotidiana, né? Pensar também que é necessário que a gente mantenha a luta para ter autores negros e temas ligados à questão racial dentro das universidades, de ter a Lei 10.639 dentro dos cursos, porque não se pode pensar no país sem pensar de que população ela é constituída, né, em poder falar sobre isso. A gente já tem, por exemplo, na Universidade Federal, na UFRJ, no curso de medicina,
o curso não. A Faculdade de Medicina tem 4 cursos, né? Medicina, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional. Desses 4 cursos, a Faculdade de Medicina tem uma professora negra, uma, na TO. Na medicina não tem nenhuma. E a luta que os coletivos negros, né, e aí na medicina Negrex, têm feito para incluir esses temas tem sido muito forte. Então, como disse o Luiz Fernandes, assim, o pensamento intelectual negro é fruto dos movimentos negros, é fruto daqueles e daquelas que ficaram insistindo em colocar essa questão não sendo como alguma coisa só identitária, mas fruto de teorias, frutos acadêmicos, construções para se colocar uma política pública, né, e teorias que, de fato, contemplem a população que nós somos. Nós somos em torno hoje de 57% da população negra. Então, como assim essas questões das relações raciais não estão em todos os cursos, não estão em todas as discussões? Não existe curso, não existe, que não tenha dentro dele as relações raciais constituídas. Não existe. Não existe. Então, é preciso que isso tenha formulado. Agora, para que essas políticas públicas estejam colocadas, é preciso também a gente pensar. Estamos próximas ao período eleitoral. Como a eleição vai se dar, eu não sei. Mas, desde já, vamos pensando em quem a gente quer que esteja formulando e tentando aprovar as questões que não nos são caras. Pensando também que a gente precisa ter uma bancada grande. Não adianta ter um representante, não adianta ter 2 representantes, porque são mais de 500 parlamentares lá no Congresso Nacional. Então, se só tem um, aí é difícil. Nós temos muitos poucos. Na verdade, formalmente, no Congresso Nacional, até como o Rodrigo Maia se colocou como pardo, ele está na lista de negros, né? Então, a gente, pensa só, a gente tem um número pequeno demais de representantes nossos lá. E agora a eleição era para a prefeitura. Veja só, vamos pensar em que a gente pode eleger e que realmente cuide de nós e de toda a população carioca, de toda a população dos municípios onde cada um de vocês vivem, né? Então, a gente também tem que pensar para isso. Que parlamentares a gente quer que esteja? E agradecendo por demais a participação de vocês. Eu fico muito feliz de estar aqui, de ser uma integrante do Instituto Búzios, de ter, na Constituição dos 21 dias, de estar integrado o Fórum Estadual de Mulheres Negras, né? Então, isso é muito importante. E como eu estou também na coalizão representando o Instituto Búzios, a coalizão está se movimentando também para fazer um processo de impeachment contra esse presidente. Então, é uma das coisas também que tem sido feitas pela coalizão. No mais, nos vemos nas lutas, nas lives e juntos na construção do que a gente vive, né? É orgânico para mim a luta antirracista. Então, e também os 21 dias é isso, né? Como você pode fazer, como você vai fazer, onde você vai fazer a sua luta antirracista. Todo mundo pode fazer em qualquer lugar que esteja estudando ou trabalhando. E é interessante, eu ouvi no Consune da UFRJ a reitora da UFRJ dizendo que, ao contrário, ela não é racista, ela é uma antirracista, ela não é racista. Pena que ela não move um dedo para que os fraudadores dos fraudadores do sistema de cotas raciais saiam da universidade, percam, porque entraram na universidade por uma fraude
e não faço nada. Além de tudo, ela pegou os processos de quem era fraudador e já tinha se formado, já estava inclusive com CRM para quem era na medicina, e extinguiu os processos, né? Isso porque essa pessoa diz que não é racista, é uma antirracista, mas permitem que pessoas indevidamente se utilizem de um diploma ou do curso da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? No mais, estamos aí, o Instituto Búzios, para a gente trocar sempre. Vai, Guilherme! Bom, gente, então agora é o momento aí da gente dar tchau. Foi muito bom aí a experiência, achei que é muito válido, foi muito rico os debates, né? Mandar um abraço aí para Rosana, lá da Bahia, né? Também militante do Instituto Búzios, assessora da SESI, né? Que está aí também nos acompanhando, né? Um grande abraço aí para Rosana, Valdísio, toda a turma aí do Instituto Búzios da Bahia, né? Que aí acompanha a gente está fazendo isso em conjunto, isso é muito importante. Glauber, coloca todo mundo aí na tela, para a gente dar um tchau juntos. Lembrando aí para todo mundo, né, que está assistindo a live, né, seguir a gente lá no Instagram, certo? Se inscrever no nosso canal no YouTube, né, acompanhar a gente, acompanhar o nosso site, tem muita coisa boa aí que a gente está produzindo. Temos mantido aí o boletim mensal que a gente aí distribui para vários e-mails aí no Brasil afora do que a gente tem produzido, né, o boletim mensal do Instituto Búzios também. Então, acompanhe aí e fique alerta que em breve nós vamos divulgar as próximas lives. Obrigado. E Tchauzinho aí. Cadê o Ciro? Cadê o Ciro e o Glauber? Não vão aparecer, não? Vão ficar escondidos? Ciro, Glauber, aparece. É porque o Ciro disse que não está em condições de aparecer, né? Não pode aparecer e o Glauber, em solidariedade ao Ciro, optou por não aparecer também. Bom, não me pergunte o que é o motivo, que aí eu também não sei. Mas um abraço a todos, né? Tchauzinho, aí até a próxima. Tchau, gente. Beijo. Valeu, Sigamos galera. na luta. Beijo.